Ei pessoal, maio é o mês da Semana Internacional da Tireoide e esse ano a campanha de conscientização é sobre as doenças de tireoide e a Covid-19. Esse é um tema muito importante que tem gerado muitas dúvidas entre os pacientes com problema de tireoide. Será que esses problemas aumentam a chance de infecções graves pelo coronavírus? Bem, eu vou tentar resumir aqui as principais orientações. Existem várias doenças de tireoide, a gente vai começar com o hipotireoidismo. A grande maioria dos pacientes com hipotireoidismo não apresenta risco maior de infecções graves pela Covid-19, exceto alguns pacientes com grave hipotireoidismo, com graves alterações de TSH, que podem cursar com problemas cardíacos, que podem levar a coma, que a gente chama de coma mixedematoso, mas é uma condição muito rara, felizmente, hoje em dia. Então, a grande maioria dos pacientes com hipotireoidismo não tem risco maior. No hipertireoidismo, existe uma condição que acontece em muitos casos, que é a doença ocular. Ocorre a proptose do globo ocular. O que é isso? O globo ocular salta para fora e para a gente tratar essa condição, a gente precisa fazer o uso de corticoide. E o corticoide, que é utilizado nessa doença em altas doses, ele diminui a imunidade. Então, esses pacientes com hipertireoidismo, com doença ocular, que fazem uso de corticoide, eles podem sim ter uma redução da imunidade e por isso podem ser mais suscetíveis a infecções graves pela Covid-19. Os pacientes com doença autoimune da tireoide, como tireoidite de Hashimoto, esses aí teriam um risco maior? E é uma grande dúvida também, a gente tem que diferenciar a doença autoimune da tireoide, como tireoidite de Hashimoto, que é uma doença localizada da tireoide, de outras doenças autoimunes sistêmicas, como as doenças reumatológicas, e eu vou citar aqui o exemplo do lúpus, que é uma doença autoimune sistêmica, que aumenta a chance de infecções graves pela Covid-19, até mesmo por conta do tratamento, que no tratamento é utilizado drogas que diminuem a imunidade. Mas doença tireoidiana autoimune localizada, como tireoidite de Hashimoto, não temos aumento do risco de infecções graves pela Covid-19. Os pacientes com nódulos benignos da tireoide não têm risco maior. E os pacientes com câncer de tireoide, a maioria são aqueles que têm câncer de tireoide diferenciado, que a gente chama, que já fizeram o seu tratamento cirúrgico, dose de iodo radioativo, que estão em acompanhamento usando o seu remédio de tireoide. Esses pacientes não teriam risco maior de infecções graves pela Covid-19. Uma minoria dos pacientes com câncer de tireoide tem uma doença mais avançada e que precisa de medicamentos que reduzem a imunidade, então esses talvez tenham sim um risco maior de infecções pela Covid-19. Então, assim, resumindo tudo que eu falei, umas orientações finais agora. Os pacientes de tireoide, com problemas de tireoide, na maior parte dos casos, não tem risco maior de infecções graves pela Covid-19, com exceção desses casos que eu pontuei aqui. Importante, manter o tratamento, manter a medicação regularmente, não deixar de fazer os seus exames de rotina, porque essas são doenças crônicas e que precisam ser cuidadas, mesmo durante a pandemia. E em caso de dúvida, se você pertence ao grupo de risco ou não, ou converse com o seu endocrinologista, porque cada caso tem que ser avaliado individualmente e ele é o melhor médico para te dizer isso, se você está num grupo de risco ou não.